Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos estudar um pouco agora sobre a doença de Crohn. Bom, e a doença de Crohn também é uma doença que a gente estuda ela dentro das doenças inflamatórias intestinais, né? Uma doença bastante de um acometimento muito importante, que já vem com descrições aí, já a gente tem relatos, artigos científicos para caracterizar ela desde 1813 mais ou menos, e depois mais para frente teve a classificação e conceitualização correta. Mas o conceito que a gente usa hoje de doença de Crohn é uma doença então crônica, inflamatória, que pode acometer qualquer segmento do trato gastrointestinal de maneira transmural, ou seja, comete às vezes todas as camadas ali da mucosa, né? E de uma causa que ainda não está totalmente esclarecida, tem muito estudo sobre isso hoje, mas que pode levar a inúmeras complicações gastrointestinais e às vezes até extraintestinais. Então, é uma doença que a gente estuda aí dentro da gastroenterologia, mas que tem acometimentos sistêmicos diversos, né? E algumas características aqui ainda dentro do conceito da doença de Crohn, que a gente tem que gravar então, acometendo todo o trato gastrointestinal, diferentemente da retocolite, que é uma doença de reto e cólon apenas. Aqui a gente pode ter na boca, pode ter no estômago, pode ter duodeno, pode ter no ilho terminal, que é o local mais comum de acometimento, é o ilho terminal, né? Pode ter no cólon. Geralmente no reto não é tão comum, ao contrário da retocolite, né? Mas com lesões transmurais aí, e por ser transmural, como a gente está vendo aí nas figuras, ela pode evoluir com complicações como estenose, né? A inflamação transmural acaba sendo tão importante que pode fazer fibrose, estenosar, pode fazer fístula, trajetos fistulosos, pode ser enterocutâneo, pode ser enteroentérica, enterovesical. Então tem diversas fístulas que podem ser causadas, às vezes abscessos, obstruções. Então são vários aí os acometimentos e complicações que a gente pode ter com a doença de Crohn. A etiologia, a fisiopatogenia da doença de Crohn, assim como das outras doenças inflamatórias intestinais, ainda são um pouco obscuras. A gente sabe que tem fatores genéticos que conferem susceptibilidade ao paciente, mas os fatores ambientais são os mais estudados hoje, são muito importantes, né? Tem vários estudos tentando relacionar a exposição de antígenos na infância com o desenvolvimento de doenças inflamatórias no futuro. Parece ser realmente mais ou menos por esse caminho, mas a gente sabe que os fatores ambientais então são fatores gatilhos, né, que desencadeiam aí então o início da fisiopatologia dessa doença toda. E sobre epidemiologia então da doença de Crohn, a doença de Crohn também tem uma distribuição bimodal. É mais comum de acontecer ou em jovens adultos, né, entre 20 e 30 anos, e depois a gente tem um novo pico de incidência um pouco menor a partir dos 60 anos. Nesse caso aqui a gente tem uma discreta, e bota discreta nisso, prevalência pelo sexo feminino, ao contrário lá da retocolite, onde a gente 60% mais ou menos é do sexo masculino. Antigamente era uma doença mais comum em países desenvolvidos, né? Pelo menos nessa doença aqui, o país desenvolvido levava desvantagem, tinha mais casos, mas hoje isso vem ficando, essa diferença vem se reduzindo um pouco, né? E então, como a gente comentou, fator está muito relacionado com fatores genéticos associado com algum fator gatilho no desenvolvimento da doença, e lembrar de dois fatores que podem ser fatores gatilhos bem importantes, é o tabagismo e o uso de anti-inflamatório não esteroidal, né? Esses são dois fatores de risco bem importantes. O tabagismo, lembrar da diferenciação lá com a retocolite, onde o tabagismo parece ser um fator protetor, aqui o tabagismo é muito perigoso. Classificar a doença de Crohn nem sempre é uma tarefa fácil. A gente tem classificações de acordo com a atividade, de acordo com as características endoscópicas, de acordo com o comportamento clínico, se é uma doença invasiva, estenosante ou não, tá? De acordo com a idade, se tem doença perianal, uma fístula anorretal. Então, são várias classificações. A classificação de Montreal é só um exemplo dessas classificações. Tem classificação endoscópica, tem classificação pós-operatória, né? E todas elas vão acabar levando alguma dessas características que a gente comentou em conta aí para fazer a classificação, certinho? Não perca o próximo vídeo então, até mais!